Hoje nós vamos falar sobre o Evangelho no Lar. Claro que vocês que frequentam a casa estão acostumados a ouvir, porque nós nas palestras falamos muito, nos nossos estudos. Aqueles que já tiveram oportunidade de passar com as entidades indicam muito o Evangelho no Lar. Então isso já, esse nome, esse exercício já é familiar para muitos que frequentam a casa. E veja, nós vivendo aqui nessa terra, a gente tem muita preocupação em cuidados com as coisas que são materiais. Então quem de nós não faz uma faxina na nossa casa pelo menos uma vez por semana? Se não faz aquele faxinão, a gente vai lá, né? A gente passa uma vassourinha, passa um rodo, dá uma limpada no banheiro. Por quê? Porque a gente quer aquele bem-estar físico. E, gente, como é bom, né? Depois de uma faxina, a gente sente a casa mais leve, aquele cheirinho de limpeza. Tudo isso porque a gente quer lá o nosso ambiente bonito, agradável, limpo, sem poeira, sem sujeira, sem bactérias. E é isso mesmo, a gente tem que cuidar. Mas veja bem, o Evangelho no Lar, ele faz uma faxina energética daquilo que a gente, com os nossos vejas, álcool, detergente, não consegue fazer. Então, uma casa limpa fisicamente é necessária, mas uma casa limpa energeticamente é essencial. Então, gente, quando a gente vem aqui falar do Evangelho no Lar, é para que a gente tenha a consciência de que efetivamente nós precisamos cuidar de onde moramos. Não apenas fazendo a limpeza física, mas também a limpeza energética. Vamos lá. E quando nós fazemos o Evangelho no Lar, gente, acreditem, a gente está fazendo uma limpeza energética e tudo que a gente faz naquele momento do Evangelho traz uma proteção energética para a nossa casa, para as pessoas que ali vivem, para as pessoas que no momento do Evangelho a gente ora e emana as melhores vibrações para elas. Então fazer o Evangelho no Lar, orar, parar um minuto, um dia certo para fazer isso, tenham essa consciência, principalmente nós que estamos aqui nessa casa. É algo que nós temos que colocar como um compromisso efetivo para a nossa vida. E como tudo na vida, Ivonete, você vai sair daqui hoje, nossa, vou marcar o dia e o horário. Já ficou entusiasmada, tomara que eu tenha esse poder. Eu não, eles, né? A gente tem que ter compromisso e disciplina. Então não é fazer de vez em quando. Nós vamos fazer o Evangelho no Lar como um compromisso e disciplina, como todas as outras coisas da nossa vida. Como o nosso trabalho, como nossa escola, faculdade, como academia. No nosso trabalho nós não temos dia, hora certa para entrar e sair. Às vezes não tem hora certa para sair, mas tem hora certa e dia certo para ir e a gente não vai. A gente quando estuda, a gente não tem dia, hora certa para ir na faculdade, na escola. Quando a gente marca um médico, a gente vai lá e marca o médico, tem gente que vai ao médico uma vez por mês, você não tem aquele horário, aquele dia certo e você não cumpre esse compromisso. Por quê? Você sabe que isso faz parte das suas responsabilidades enquanto criatura encarnada nessa terra. Então o Evangelho no Lar faz parte da sua responsabilidade enquanto criatura encarnada nessa terra, visando a sua casa, o seu lar, a sua família. E lembrando, gente, e isso eu queria deixar para que vocês reflitam, quando nós começamos a fazer o Evangelho no Lar, nós assumimos um compromisso também com o plano espiritual. Porque assim, olha, então eu faço o Evangelho no Lar todo domingo às 8h30 da noite. Quando você se dispõe, se propõe, se fala, olha, a partir de hoje eu vou fazer o Evangelho na quinta às 8 horas. O plano espiritual, os seus mentores, anjos guardiões, eles vão lá na agenda, abre aquele livrão assim, né? Vamos ver lá. Casa de Ju. Quinta-feira às 8 horas, ela falou. O que eles fazem? O plano espiritual tem a equipe que vai se propõe a estar naquele dia, naquele horário, na casa da Ju, na sua Ju. Para estar lá. Porque ele falou, bom, ela agendou, nós nos comprometemos, ela nos convidou e nós estaremos lá. Agora tu imagina, gente, tu faz um convite desse para o plano espiritual, eles chegam lá, dá de cara na porta. Por quê? Tu esqueceu.
Ai, gente, tá assistindo um filme, gente, aquele filme tá maravilhoso, quando você viu, passou a hora do evangelho. Gente, é como chamar alguém para ir na sua casa, você convidou, venha, minha filha, venha tomar um café aqui. A criatura chega e você saiu porque você foi no cinema. Ou a criatura chega, você atende, a criatura cansou de tocar o interfone, tocou, você não atendeu, depois de meia hora você abre a porta com a cara inchada porque você estava dormindo, nem lembrou dela. O que a gente falaria de gente? Que descaso, que desrespeito. É a mesma coisa, quando a gente não cumpre esse nosso compromisso, que nós assumimos conosco, com a nossa casa, com a nossa família, e em especial com o plano espiritual que sempre está ali para nos proteger, para nos envolver e para nos acolher nas nossas demandas. Tá bom, Ivonete, entendi. Você é obediente, eu vou fazer evangelho no lar. Não é para mim que vocês vão prometer não, tá, gente? É um compromisso de vocês, com a sua casa, com o plano espiritual, com Jesus. Como que você vai fazer isso? Se você entrar na internet, tem lá o roteirinho para fazer, né? Claro que eu vou falar um roteiro, né, para que vocês possam começar, para quem nunca fez, mas a gente vai adequando diante das nossas maneiras de fazer, da nossa família, e tá tudo certo. Bom, primeiro você vai escolher um dia da semana em uma hora específica. Tem que ser naquele dia e naquela hora. Então, se você escolheu domingo, 8 horas da manhã, serão todos os domingos, 8 horas da manhã. Feito isso, claro que você vai falar, olha família, a partir de agora, domingo, 8 horas da manhã, nós vamos fazer o evangelho no lar, tá bom? Escolha um lugar da casa. Um dia faz na cozinha, outro dia faz no quarto, outro dia faz na... Gente, o evangelho é para harmonizar. Então, nada mais do que a gente ter uma disciplina. Então, olha, nós vamos fazer o evangelho no lar, então nós já sabemos, nós vamos sentar na sala, ou na mesa da cozinha, ou na mesa da sala, vamos organizar o ambiente para aquilo, e ali vai ser o nosso canto do evangelho no lar, tá bom? Coloque água, ou numa jarra, ou nos copos já diretamente, para a quantidade de pessoas que estiver participando ali. Bom, você ajeitou o ambiente. Também, eu costumo dizer, se você escolheu fazer o evangelho às 8 horas, não me vai fazer tudo isso 1 para as 8, né, gente? Começa a se harmonizar para aquele processo. Do mesmo jeito que a gente, quando acorda, se arruma, toma café, se preparando para ir para o trabalho. Então, uns 15 minutos antes, 20 minutos antes, já vá, ajeite o ambiente, o lugar onde você vai fazer o seu evangelho. Bom, feito isso, aí tem um roteiro. Vocês se juntam, as pessoas, ou se você mora só, você, e aí você faz uma prece de abertura. Uma prece de abertura agradecendo os mentores que ali estão, aos espíritos presentes, e você reza um Pai Nosso, uma Ave Maria, para abrir os trabalhos, como a gente faz aqui, tá bom? Feito isso, você vai abrir o evangelho, e aí como é que você vai fazer? Você pode abrir o evangelho aleatoriamente e ler um pequeno trecho. Você pode, se você assim achar melhor, você e as pessoas que fizerem com você, começar o evangelho desde o capítulo 1. E a cada vez que você for fazer o evangelho, você vai seguindo a leitura. Ivonete, tem que ser o evangelho? Pode ser uma leitura edificante. Sabe, digamos que você viu lá no Instagram ou num livro uma leitura que vá trazer para vocês, para sua família, uma reflexão. Não tem problema. Leia. E depois que vocês fizerem essa leitura, comentem o trecho. Comentem o que foi lido. E nessa parte é importante a gente dizer o seguinte, gente, quando a gente lê o texto, seja ele do Evangelho, seja ele de um outro livro que traga reflexões, é um momento para refletir com a família. Não é o momento de discutir. Não é o momento de dizer, mas eu não concordo, você está sendo muito... Não. Não é o momento de lavar roupa suja. Sabe aquela coisa, você está lendo lá no Evangelho, perdoar 70 vezes 7, aí você lê um pedacinho, aí vamos discutir. Aí o marido lá já fala, tá vendo? Você leu direito aí, ó, perdoar. Você lembra que eu fiz aquilo, você fica... Não, gente, é para refletir. A discussão é algo para que traga um benefício para todos que estão ali.
Só para exemplificar aqui, na casa da minha mãe, tem a minha mãe que é católica de rezar com tercinho toda noite, minha filha. Então você imagina, ela começa a rezar, essa se prepara para o evangelho dela, porque ela começa o terço, que demora, né, gente? Haja bolinha ali que eu nem sei quantas são. Rezar o terço todo dia, né? Minha mãe que é católica, mas que já lê uns livros espíritas e já faz uns questionamentos da vida. O meu irmão, que mora com ela, que é espírita, e a minha sobrinha, que agora frequenta uma igreja evangélica. E todos sentam no domingo, 8h30, se não me engano, para fazer evangelho no lar. E ele lê lá um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, ela lê um trecho da Bíblia, que se conversam entre si, e aí eles falam sobre isso. O evangelho lá demora um pouco, assim, mas assim, veja, olha que bom. Não é para discutir, porque a Bíblia diz isso, o evangelho... Não, é para ver, poxa, o que o Evangelho segundo o Espiritismo diz, o que a Bíblia diz, o que é que nós podemos peneirar e tirar dali que nos traga uma reflexão para a nossa vida, para a minha conduta. Não importa a religião que eu sigo, mas o que é que aquilo trouxe naquele momento que me vai fazer refletir. Essa é a proposta. E tá tudo certo. Bom, feito isso, acabando assim a lei do trecho, feito as discussões, a conversa, aí você vai fazer a prece de encerramento. Nessa prece de encerramento, aí você agradece a tudo que você tem, a tudo que você é, estende esse agradecimento para a sua família, abre esse agradecimento, estende para a sua cidade, estende para o seu país, estende para a humanidade, para o planeta. Então esse é o momento de você abrir as suas preces em prol de algo muito maior, tá bom? No meu Evangelho no Lar, eu gosto muito de ler os Salmos também. Então veja, foi o que eu falei, existe um roteiro, mas você vai adequando naquilo que traz um conforto para o seu coração e para a sua família e tá tudo certo, tá bom? Aí, gente, eu pontuei aqui algumas dúvidas frequentes, tá bom? Que as pessoas costumam fazer quando a gente fala de Evangelho no Lar. Se tiver alguma aqui que eu não pontuei, por favor, fiquem à vontade para colocar. Então, vamos lá. Primeiro, quanto tempo deve demorar? Gente, o tempo não é para ser longo. É 15 minutos, meia hora. Não é para ficar lá 1, 2 horas, não. É um momento para vocês se aquietarem, estarem envolvidos naquela vibração. 15 minutos, meia hora é o tempo suficiente. Ivonete, posso pôr música? Claro que pode. Música, normalmente, ele já traz uma harmonia, claro, né, gente? Que eu tô falando de uma música assim. Não me vai pôr. Hora do Evangelho, gente. Alegria, alegria. Tudo bem, nada, amo essa música. Mas se você está pensando em acalmar o ambiente, tu não vai pôr Ivete cantando alegria, né? Não ali durante o Evangelho. Então, pode pôr? Pode, eu ponho, porque aquilo já vai acalmando, a gente também já vai entrando naquela vibe de que aqui, agora é o momento da gente se aquietar, tá bom? Aí, gente, algumas pessoas perguntam isso, Vanessa, mas eu moro sozinha, eu vou fazer sozinha, eu já rezo toda hora. Vai, meu filho, faz sozinho. Eu sei que a gente reza toda hora, eu rezo toda hora, mas o Evangelho no Lar tem um propósito, uma proposta diferente. É para o seu ambiente, é para o lugar onde você vive. É uma energia direcionada para a sua casa, para as pessoas que estão ali, para os seus bichos. Então, assim, é diferente, assim, faça sozinho. Vai demorar 5 minutos, 10 minutos, não importa. Mas é o momento que você está ali, cuidando do teu ambiente. Todos que moram na casa têm que fazer? Gente, como a gente ouve isso, principalmente nos atendimentos. Gente, preferencialmente, sim. O Evangelho no Lar é um momento para família. Mas, até porque a gente estuda esse Evangelho, a gente sabe que a gente tem que respeitar a condição do outro.
Então, se mora você, seu companheiro, seus filhos, mãe, irmãos, um não quer fazer, um não gosta, não quer... tudo bem. Toda semana você vai convidar. Toda semana. E toda semana, se a pessoa não quiser, tudo bem. Acreditem, esta pessoa ou estas pessoas que não participarem do Evangelho, que estiverem na casa, e mesmo que não estejam, serão beneficiadas das dádivas que vão ser colocadas ali pelo plano espiritual. Então, assim, seria muito bom que todos participassem? Sim. Mas vamos respeitar a condição do outro e a vontade do outro. E tudo bem. O que a gente não pode fazer é usar isso como desculpa para não fazer. Como a gente vê muitas vezes em atendimento. Mas eu sempre quero fazer evangelho no lar, mas meu marido não quer, meu filho não quer, aí eu acabo não fazendo. Nós movemos as pessoas pelo nosso exemplo. Se você mora com 5 pessoas, ninguém quer participar do evangelho, você vai convidar e vai dizer, então, gente, eu estou fazendo o evangelho na cozinha, eu estou fazendo... Faça você, mas faça. Lembra, é um compromisso com você, com aqueles que lá estão e com o plano espiritual. Não use isso como desculpa. Manifestação mediúnica. Algumas pessoas têm uma condição mediúnica, têm uma condição de trabalho espiritual. Ela fala, mas toda vez que eu faço evangelho no lar, gente, a minha entidade, o meu mentor, ele sempre quer vir, dar uns conselhos, sabe? Aí, né, gente, cuidado, né? Porque às vezes o teu filho aprontou uma, você fala, é hoje que o meu mentor vai vir, vai dar um puxão de orelha. Na verdade, é tu mesmo querendo dar, né? E joga a responsabilidade para o mentor. Veja, gente, o evangelho no lar é um momento de envolvimento e de estar junto. Não é uma sessão mediúnica. Não é recomendado, mesmo que você tenha essa condição, mesmo que você tenha este preparo, de você incorporar as suas entidades, os seus mentores, para fazer um trabalho espiritual ali, para dar um passe, não é esse o momento. Esse momento você faz quando você vai num lugar como este, frequenta algum lugar para o seu desenvolvimento, para o seu aprendizado e para as entidades que atuam junto com você. Então, não é recomendado que isso aconteça. Vai que esporadicamente acontece, é diferente. Mas não é para acontecer, não é para você fazer o evangelho já ciente e disposta para que isso aconteça. Tá bom? Bom, aí outra coisa que acontece muito. Meu Deus, você faz o evangelho no lar, digamos, no domingo às 7 horas da noite. Aí veio a visita almoçar, né? Aí a visita almoçou, já gostou tanto de você, bem, da sua casa, da sua hospitalidade, já ficou pro cafezinho da tarde, né? E você, minha Nossa Senhora, e você usa aqueles truques, vai lá na cozinha, põe a vassoura atrás da porta. Não venham me dizer que vocês não conhecem. Felipe talvez não conheça. Você conhece essa história, Felipe? Então eu vou te contar rapidinho, abrindo parênteses, para você e para... Oi, meu amor. A gente antigamente falava o seguinte, quando é uma visita assim, não vou dizer assim desejada, para a gente não ser muito, né? Mas quando aquela visita que tá lá, que não quer ir embora, a gente falava que a gente pegava uma vassoura e colocava de ponta cabeça atrás da porta. Não me fale isso, é simpatias das nossas avós. Que logo a visita ficava incomodada e ia embora. Gente, eu não sei se é verdade ou não, mas eu sempre fiz e deu certo. Eu não sei se é porque a visita percebia que eu saía da salinha para a cozinha e voltava e ela se tocava, mas ela ia embora, tá? Mas digamos que o truque da vassoura não dê certo e a visita vai estar lá até a hora do evangelho. Que bom, meu filho, veio aqui, usufruiu, agora vai ter que rezar. Convide-a. Não tem problema, não se constranja, não atrase o seu compromisso com você, com a sua família, com o seu lar, com a espiritualidade, porque você tem visitas. Então, deu a hora do evangelho, você vai uns 15, 20 minutos antes, você vai avisar a sua visita, quem esteja na sua casa, olha, às 7 horas aqui em casa a gente faz o evangelho no lar, então eu vou ajeitar todo o meu cantinho lá, mas eu gostaria, estou convidando você para participar. E a pessoa participa, ela não precisa dizer nada, mas ela fica lá. Então, não se constranjam, gente. Você está na sua casa, né? Então, como diz minha casa, minhas regras. Então, assim, a pessoa está lá, ela é convidada a participar.
Talvez, se a pessoa não queira rezar, você nem precisasse ter perdido tempo com a vassoura, né? A pessoa já ir embora depois dele. Espero que não. Que se isso aconteça, a visita se disponha a ficar no Evangelho, porque vai ser mais uma energia que vai colaborar para esse Evangelho estar lá acontecendo e a vibração está sendo melhorada certamente para todos que ali estão. Bom, outra dúvida frequente. Ah, Ivonete, eu não estou em casa na hora do Evangelho. Eu estou viajando. E agora, o que eu faço? Faça. Normalmente eu tiro férias num período do ano e geralmente domingo eu não estou em casa. Então assim, faça o Evangelho na hora que você faria. É como se quando você se conecta à sua casa, você está abrindo as portas para o plano espiritual e dizendo, olha, estou aí, meu espírito está aí, entrem, organizem a energia da minha casa, da minha família. Então assim, mesmo você não estando presencialmente, gente, o que nos conecta aos outros, ao plano espiritual, é o nosso mental, é a nossa vibração, é a nossa energia. Então mesmo que você não esteja lá, pare no momento que seria esse Evangelho e fale, mas Ivonete, eu estou viajando, eu estou aqui num passeio. Minha filha, conecta assim, ó, gente, estou abrindo a porta, sabe, 3 minutos, 5 minutos. Mas assim, não precisa você dizer, não arrume desculpas. Faça. Então, não está em casa, se conecte naquele momento, dê passagem para que o plano espiritual possa adentrar a sua casa com a sua permissão, está lá fazendo a limpeza, colaborando, conectando energeticamente todas as pessoas que ali vivem habitualmente. Tá bom? Crianças podem participar? Se pode. Pode e deve. Porque eu já ouvi muito, e muitas vezes em atendimento, não dá, gente, porque o menino não para, porque não dá para ficar 5 minutos fazendo esse Evangelho não com essas crianças. Gente, nós somos os exemplos de tudo que nós fazemos. Então veja, se você tem uma criança maior que já sabe ler, traga um livro, não precisa ser o Evangelho, pega um livro daqueles infantis que falam sobre... leia um texto, faça, olha filho, que tal hoje nós vamos fazer Evangelho, você vai ler esse pedacinho, depois você fala o que você achou. Se é uma criança menor, olha, nós vamos fazer o Evangelho, você não quer ajudar a arrumar a mesa? Põe a aguinha nos copos pra gente, faça essa criança participar deste momento. Mas essa criança não para quieta. Tudo bem, então faça o seguinte, alguém vai para outro lugar, desce no parquinho, se a criança não consegue ficar naquele momento, vai para um quarto, não tem problema. Mas faça. Não use, pelo amor de Deus, as crianças como desculpa. Tá bom? Então, se todos não conseguem estar ali porque a criança está mais agitada, alguém continua, faz o Evangelho, ou os outros que ficarem, outra pessoa fica com as crianças em outro ambiente para ela ficar mais tranquila. Mas, dentro do possível, faça com que elas participem. Lendo, comentando. Se a criança ainda não tem essa condição, mas sabe desenhar e pintar, põe um papel, uma caneta, um giz, põe um brinquedinho que ela gosta ali do lado. Mas vai falando com ela, olha, a gente está falando de Papai do Céu, desenha o Papai do Céu, sabe isso? É trazer aquela criança para um ambiente amoroso. Você não precisa estar falando que seu filho tem que ser espírita, tem que ser evangélico, tem que ser católico. Não. Você só está mostrando para o teu filho que naquele lar as pessoas se unem para orar. É isso que tem que ficar na imagem daquelas crianças. Poxa, papai, mamãe, a vovó, eles paravam para rezar. Eles não precisam entender o contexto. Mas olha, gente, a simbologia que isso pode ter para uma vida religiosa dessa criatura. Nós não somos assim? Hoje nós estamos aqui porque os nossos pais nos levavam na igreja para assistir missa, gente. Que eu vou te falar que coisa chata. Gente, né? Mas assim, não era legal. Né? Você ficar sentado ouvindo um padre, coisa que você nem entendia. Mas essa ação de nos fazerem ir na igreja, essa disciplina também foi despertando em nós uma busca depois. Até para saber que era aquilo que você não queria. Ou não era aquilo que tocava em você. Mas para você saber o que você não quer, você precisa conhecer. Então veja a responsabilidade que nós temos enquanto adultos de mostrar para aquela criança
de que ela precisa estar inserida num contexto de prece, de harmonia, de momento da família. Não importa a religião que ela um dia vai seguir. Nós temos que plantar essa semente, tá? Então, assim, as crianças devem participar e nós temos que entender a condição dela. Se ela não consegue ficar prestando atenção e é natural, uma criança de 3, 4 anos não vai, dê desenho, dê livrinhos. Se um está fazendo evangelho, um pode estar sentado do lado vendo um livrinho com ela. Gente, é o momento da família, a gente não tem que ficar lá em silêncio fazendo a prece como se nada tivesse acontecendo. É a família em movimento, só que num momento de harmonia, certo? Outra coisa, se durante o evangelho você está lá, né, fez a prece de abertura, leu um trecho do evangelho, de qualquer outro livro edificante, de qualquer leitura que contribua para o seu evangelho, toca a campainha, toca o interfone, toca o celular, aí você, minha Nossa Senhora, e agora? O que eu faço? Atendo o interfone, deixo tocar? Gente, você está na sua casa. Se você tivesse com uma visita, como você está, o plano espiritual está ali, o que tu ia fazer? Tu ia ficar nesse pânico? Não. Você ia falar, olha, dá licença, você ia atender o telefone, você ia atender o interfone, você ia atender a porta. E é isso. Você está no meio do evangelho, você está na sua casa naquele momento. Tocou? Você fala, gente, só um minutinho. Você vai lá, atende, seja o que for. Seja o interfone, seja a campainha, seja o celular que tocou. Se for o celular que tocou, você desliga, põe no mudo, se você não lembrou de fazer isso antes. E depois você vê que ligou e pede desculpas. Olha, gente, estava no meio do evangelho, pronto. Nós não precisamos ficar fazendo o evangelho, pelo amor de Deus, naquele estado de alerta, sabe? Hora do evangelho, nada pode acontecer. Gente, a vida está fluindo. Tudo bem. Então, veja, é um momento de prazer, de relaxamento, de conexão. Não é um momento de meditação que é você com você. Também é um momento de meditação, mas veja, a vida está fluindo, acontecendo e tudo certo. Então, assim, eu lembro que no começo, meu irmão falava, nossa, tô com a campainha agora, quebrou todo o clima. Não. Se nós estamos ali conectados naquele momento, essas coisas não vão nos estressar. Tudo bem, né? E tá tudo certo, gente. Então, veja, o importante para que você se comprometa a fazer o evangelho, eu tenho vindo menos no lar porque eu estou afastada, né, por conta da missão vó, então eu pedi uma licença para que eu pudesse me dedicar mais ao meu filho, a minha nora e ao meu neto, até que eles se acomodem nesse momento inicial. Mas quando eu voltar, eu vou fazer chamada oral. Quem está fazendo evangelho no lar? Tô de olho. Vi cada carinha aqui, para quando eu chegar aqui cobrar. Claro que eu estou brincando, né, gente? Mas assim, nós que estamos numa casa como essa, que estudamos o evangelho, que nos dispomos a nos melhorarmos, que nos dispomos a uma vez por mês vir aqui fazer o trabalho de entregar uma água, um lanche para os nossos irmãos que vivem na rua. Nós que estamos já nesse processo de despertar, nós não podemos ser relapsos com o lugar onde a gente mora. Não podemos. Chega a ser uma obrigação nossa. Como é que eu não vou arrumar 15 minutos de um dia, uma vez por semana, para estar ali com a minha família, para que a gente possa naquele momento se aquietar, orar e agradecer? Só isso. Algumas pessoas, principalmente que moram só, e eu já falei isso, falam muito isso, Vanessa, mas eu rezo o tempo todo, eu não preciso fazer o evangelho no lar. Tudo bem. Aquilo que eu falei, se uma pessoa não quer participar do evangelho, a gente respeita a condição do outro. Mas é sempre bom para nós que estamos aqui e vamos simplesmente também passar essa informação para quem a gente conhece, de que assim, é um momento diferente. É um momento seu de conexão com o seu ambiente, daquele lugar que, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, nós temos, daquele teto que nos acolhe. Então a gente está ali para fazer a vibração daquele lugar ficar serena, para que o plano espiritual possa atuar na limpeza energética daquele lugar e, quando eles estão lá, atuar também em cada um de nós. Eu espero que alguns de vocês já façam o evangelho no lar, mas comumente, quando eu estou fazendo na minha casa,
E agora é só eu e meu marido. Gente, é uma coisa esquisita, viu? A gente que tem filho, aí sai um, sai outro, daqui a pouco somos nós dois outra vez. Eu não esqueço nunca de fazer evangelho no lar, porque quando eu faço, eu sinto que vem um monte de gente. Opa, minha casa agora tá cheia de novo. Não tô vendo. Mas assim, comumente quando eu faço, na hora da abertura, eu vejo, né? É claro que eu não vejo com os meus olhos, porque eu sou uma espírita muito medrosa, eu falo isso para a Irani, graças a Deus que eu não enxergo, assim, abro o olho e vejo, porque eu sou medrosa, mas assim, quando a gente está na conexão, a gente vê no mental, né? E eu vejo eles entrando assim, alguns entrando e indo, eu até me emociono porque isso acontece com muita frequência. Eu acho que se eu abrisse os olhos e visse, eu caía dura no chão, certamente já estaria como eles, como espírito. Porque realmente sou medrosa mesmo. Espero que um dia eu melhore, né, gente? Há tempo ainda para isso. Vejam que, né, gente, eu estou nessa casa há mais de 30 anos, desde que ela foi fundada, faço os trabalhos espirituais, estou sempre aqui e mesmo assim ainda tenho medo de ver. Gente, pode um negócio desse? Você estuda e como é que você pode falar dos espíritos e ter medo de ver eles? Não é uma incoerência? É. Mas tudo bem, gente. Cada qual com a sua limitação e essa é a minha. Eu espero que vocês entendam. Então, comumente, eu vejo eles entrando. E aí, eu sempre falo isso. Poxa, como é que eu vou me esquecer? Como é que eu vou dizer, não dá porque tem gente, não dá porque o menino está chorando, não dá porque eu não estou em casa? Quando você sabe que eles pontualmente estão ali. E que eles entram e eles vão limpando a sua casa, gente. Então, assim, nós temos que ter esse compromisso. E uma outra coisa muito importante que eu queria falar para vocês, quando nós terminamos o evangelho, a vida volta normal, né? Terminei o evangelho, vou fazer a janta, vou fazer o café, não sei, dependendo do horário. Mas assim, gente, terminou o evangelho, você não vai lá, oba, agora eu vou lá ouvir meu funk. Ou então, mãe, eu não falei isso. Imagina, espera um pouquinho. Aí sim você está quebrando toda... Terminou o evangelho, não é para todo mundo sair não, vida que segue, mas vamos manter aquela energia, sabe? Quer ligar a televisão, vamos ligar a TV, vamos assistir junto, vamos assistir aquela série que a gente estava assistindo antes, desde que não seja, pelo amor de Deus, de gente que morre, gente que mata, né? Porque, pelo amor de Deus, né? Você acaba de falar pela paz mundial, pela guerra, aí você vai lá e vai assistir um filme de guerra, gente. Não dá, né? Mas assim... aproveitem o evangelho e usem o máximo que você pode daquela vibração e daquela limpeza energética. É que nem quando a gente faz... Ontem, por exemplo, eu fiz faxina lá na casa do meu filho. Gente, aí depois você não quer que ninguém pise na cozinha. Não, acabei de limpar. Não é assim? A gente quer que a casa fique intacta o mais tempo possível. Né? Aí eu vou tomar banho, não, eu acabei de lavar o banheiro, por que você toma o banho antes? A gente não fica assim, querendo que a casa fique limpa o mais tempo possível? É a mesma coisa. Quando a gente faz o evangelho, a gente tem que usufruir daquela limpeza energética o maior tempo possível. Então vamos manter a nossa própria vibração naquela vibe. Vamos fazer as nossas coisas, seguir a nossa rotina normal do dia, mas aproveitando aquela vibe, gente, porque... fica um espetáculo. E uma casa limpa fisicamente e limpa energeticamente, minha gente, sangue de Jesus tem poder, aquilo ali vira uma fortaleza, nada entra. Sabe que nem diz lá no Salmo 91? Pode cair 1000 a minha direita, 10.000, alguma coisa assim, nada vai me atingir, porque é uma casa cheia de proteção, de harmonia, de energia de Deus. Então, gente... eu trouxe aqui e gostei muito de poder falar do Evangelho para vocês, do Evangelho no Lar, porque é essencial. Nós temos que fazer, gente. São 7 dias na semana. Vai ter uma hora que você não está fazendo nada a não ser lá no celular, né? E olha Instagram, e olha Facebook, e olha... Por favor, Instagram, eu vou roubar 15 minutos seu e vou fazer Evangelho no Lar. Então vamos priorizar, como tantas coisas que a gente faz, né? A gente prioriza tantas coisas fúteis. Vamos priorizar aquilo que interessa. E o Evangelho no Lar é algo essencial para nós, para as pessoas que residem conosco, para os bichinhos que residem conosco,
para os espíritos que residem conosco e que a gente não vê. Então, o Evangelho no Lar toda semana, se tem algum espírito que está ali, que está querendo ali, ficar ali só para ti, né? Ele vai ficar meio que saco. Toda semana esse povo fica rezando. Ai, eu vou desistir. Adalberto, não quero mais saber de você, não. Cansei de te obsediar, porque isso aqui tá ficando muito chato. Toda semana vocês ficam nesse, Pai Nossa, Ave Maria, vibração, não sei o quê. Pronto. E se ele, louvado seja, se a gente, sabe, tiver todo mundo bem conectado, esse espírito vai falar, tá tudo bem, vai, hoje eu vou ouvir o que eles estão dizendo. Aí, em vez de ser seu obsessor, Adalberto, ele vai ficar sendo seu amigo, ele só vai vir pro Evangelho. Quer saber, eu vou sair daqui que eu estou gostando do que é encaminhado, aí ele vai falar, gente, posso ir lá no Evangelho na casa do Adalberto, gostava tanto. Já pensou que maravilha, gente? O poder que a gente pode ter de transformar a nossa alma, e louvado sejam os espíritos, que certamente não se iludam de que na sua casa tem 5, só tem 5. Fora os nossos mentores e protetores, que eu espero que eles estejam conosco, tem a galerinha que vai lá, ou porque a gente, louvado seja, uma casa de luz, e aí eles entram porque acha que aquela luz os acalma, os tranquiliza. Seja aqueles que a gente estava andando na rua e de repente gostou da sua vibe, vai lá para você, para sua casa, aí depois vai embora. Gente, é isso, os espíritos estão conosco o tempo todo. Então o Evangelho no Lar é para nós, é um compromisso com o plano espiritual, mas para acolher a nossa família, a nós espíritos encarnados e a todos os espíritos que possam estar ali, tá bom? Então, meus amores, era isso que eu queria trazer para vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida daquelas que eu não coloquei, você acione o saque e coloque lá, tá? Ouvidoria. Não, estou brincando. Se alguém tiver alguma dúvida, se eu não disse alguma coisa que vocês têm dúvida com relação a isso, aproveitem agora, senão depois vocês podem também perguntar lá na frente, que certamente a gente pode ajudar se tivermos a resposta. Olha, vamos lá. Você acha que o plano espiritual ele não é amoroso para conosco? Então veja, o que eu disse antes é um compromisso e uma disciplina. Você vai no médico, você tem que trabalhar. Você não avisa, olha, eu tenho um médico hoje, eu vou me atrasar. E está tudo certo. O compromisso e a disciplina é você saber que você tem aquele compromisso. Então você vai marcar um médico, o seu Evangelho é às 8, você tem um médico exatamente naquele horário. Tudo bem. Você vai se conectar com o plano espiritual e falar, hoje eu não vou poder estar aqui nesse horário. Né? Mas assim, tal hora eu vou estar aqui, convido vocês a estarem aqui na minha... Tudo bem, gente, pelo amor de Deus, já pensou o plano espiritual? Falar, não fez, né? Tu vai ver só na próxima o que vai acontecer. Não, né? Então, assim, é claro que eventualmente nós vamos ter compromisso, que nem eu brinquei que a gente vai estar em viagem, pode ser que no dia ou na hora você esteja participando de uma situação que você não consiga se conectar, mas você sabe que você não vai estar. Então é importante quando a gente tem um compromisso, uma responsabilidade, a gente avise quem de direito, né? E se você não está em casa, mas tem alguém que vai estar, quem estiver faz o Evangelho. Se não tiver ninguém, a gente fala, um aviso prévio lá para o plano espiritual, olha, não estarei, mas depois eu me conectarei, gostaria que você estivesse, tudo certo, sem problema nenhum. Viu? Vá para o médico, minha filha, não fica agoniada não. Mas se quiser, já faz Evangelho, segura na mão do médico e, doutor! Mais alguma coisa? Não? Então tá bom, meus queridos, que nós tenhamos uma semana que aí se inicia com muita alegria, com muita disciplina, com muita responsabilidade, que Jesus esteja sempre conosco, e Ele está, mas que nós estejamos sempre com Ele. Boa semana para todos nós. Querido Mestre Jesus, querida Mãe Maria de Nazaré, mentores e protetores de cada um de nós, mentores e protetores desta casa de amor. Nós louvamos e agradecemos por estarmos aqui mais uma vez, com a oportunidade de refletir, de segurar na Tua mão, Jesus, e sabermos e sentirmos que nunca estamos sós. Nós louvamos e agradecemos por estarmos nesta vida, nesta encarnação, por tudo que temos,
materialmente, por tudo que somos. Agradecer pelas dádivas diárias que recebemos, pela nossa saúde física, mental, emocional e espiritual. E se algum destes pontos está adoecido, nós rogamos a Ti, Senhor, para que nos traga sabedoria, entendimento e que nós saibamos ter cuidado conosco, cuidando do nosso corpo físico, através da alimentação, através do movimento do corpo, que nós tenhamos consciência que somos responsáveis pelo bem-estar desse corpo físico, que nós possamos cuidar da nossa saúde mental e emocional, utilizando, Senhor, tudo que temos à nossa disposição, profissionais direcionados a estas causas, as preces, a meditação. Que nós, Senhor, possamos usar todas as ferramentas que estão disponíveis para cuidarmos do nosso bem-estar. E que nós, Senhor, saibamos seguir a nossa vida seguindo os Teus passos, ao lado das pessoas que fui buscando e encontrando no meio do caminho, aos nossos companheiros, aos nossos filhos, aos nossos amigos, aos nossos familiares, pai, mãe, irmãos. Que nós saibamos conviver com cada um, na presença e na ausência, com o melhor que nós possamos ter. Entendendo e compreendendo, Senhor, que cada um está num estágio, no seu estágio evolutivo. Que eu siga o meu, pautada nos ensinamentos de Jesus. Que eu siga crescendo, me desenvolvendo, melhorando, percebendo os meus defeitos e tentando, Senhor, ajustar diante da minha condição no momento. Que o Senhor, na sua bondade infinita, envolva cada um de nós, envolva os nossos familiares, envolva o nosso lar, aquele teto que nos protege. Que neste momento, Senhor, o plano espiritual amoroso esteja lá na nossa casa, limpando cada canto, cada espaço e cada cômodo, reciclando a vibração para uma vibração amorosa e leve. Querido Jesus, que a Tua misericórdia se estenda para os nossos governantes, para o nosso país, para todos os governantes de todos os países desta terra. Que a Tua misericórdia chegue nos líderes que comandam conflitos e guerras. Envolva todos os países que passam por tanto sofrimento, guerra, fome. Que a Tua luz, Senhor, proteja o planeta, nossa fauna, nossa flora, rios e mares. E o que o Senhor, como governador do nosso planeta Terra, possa ajudar a humanidade a passar por este momento de turbilhão e que possa trazer cada vez mais para muito mais pessoas entendimento, reflexão e desenvolvimento espiritual. Que o Senhor nos envolva, nos proteja, nos acolha, nos intua e esteja sempre conosco em nossos pensamentos, sentimentos, palavras e ações. Que assim seja, graças Senhor Jesus.